Olá, tudo bem? Quando Jesus fala sobre a sua vinda, ele fala como será a humanidade na época que ele vier. Jesus fala que eles serão semelhantes aos dias de Noé e também semelhantes aos dias de Ló. Falamos sobre Ló, Jesus fala aqui no verso 28 de Lucas, capítulo 17, ele fala: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Então Jesus fala que nos dias de Ló seria semelhante também aos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas não estavam nem aí. Comiam, bebiam, ou seja, vivendo uma vida normal. Embora nós estivesse fabricando, construindo aquela arca. A construção daquela arca deveria levar o povo a pensar que aconteceria o dilúvio. Eles deveriam mudar a sua maneira de pensar, mudar as suas práticas, por isso não aconteceu. Também nos dias de Ló foi a mesma coisa, porque o povo do tempo de Ló, eles deitaram aquela noite, eles jamais imaginavam que seria a sua última noite na terra, a última noite na terra da cidade de Sodoma e Gomorra. Porque quando amanheceu aquele dia, desceu fogo do céu e destruiu aquela cidade. A Bíblia fala no livro de Judas, no verso 7, que a cidade de Sodoma e Gomorra foi posta como exemplo para o fogo eterno. Então a cidade de Sodoma e Gomorra é um exemplo do fim do mundo, é um exemplo da volta de Jesus. Interessante que fala que 2 anjos eles foram até aquela cidade na casa de Ló. Porém os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló, porque queria ter relação com aqueles anjos. Então foi algo que mostrou claramente que aquela cidade estava totalmente corrompida, totalmente pervertida. E fala que aqueles anjos disseram para Ló que ia destruir aquela cidade, que deveria sair urgentemente do meio daquele povo. E falou para que ele deveria falar para os seus parentes, aqueles homens que eram comprometidos com suas filhas, na verdade para os seus genros. Porém fala que os genros de Ló se acharam que Ló estava de brincadeira, que Ló estava gracejando. Eles não acreditaram nisso. O mesmo acontece nos nossos dias. Seguindo o exemplo de Ló, seguindo o conselho dos anjos, também deveríamos falar para os nossos parentes, falar para os nossos amigos que Jesus está voltando. Porém, quando a gente fala isso, as pessoas ficam fazendo gracejo, fazendo piada. Eles não acreditam nisso, como não acreditaram ali os genros de Ló. E fala que Ló também estava demorando. E como Deus foi misericordioso, aqueles anjos saíram arrastando Ló pela mão. E a gente imagina que aquilo não agradou a Deus, porque nós também não devemos ficar demorando. Não devemos ficar demorando, precisamos sair de Sodoma no sentido de afastar do mal, no sentido de não se envolver com o mal. Apesar de nós vivemos num mundo semelhante aos dias de Ló, mas não necessariamente precisamos se contaminar com a lama desse mundo. Então fala que o justo, aliás, fala que a graça, ela nos tira da lama, e a santificação tira a lama de nós. Então é necessário que haja santificação, porque está escrito que sem a santificação ninguém verá a Deus. No livro do apóstolo Pedro, 2 Pedro, no capítulo 3, ali no verso 9, verso 10, o apóstolo Pedro fala que os céus vai passar com um grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão abrasados. Ele fala, sabendo que essas coisas vão acontecer, devemos viver em santo procedimento. Quando nós vemos a história de Ló, a história de Noé, a gente vê aquela cidade sendo destruída.
A gente vê o mundo sendo destruído com as águas do dilúvio. Então nós devemos tirar isso como exemplo e viver em santo procedimento. Hoje é diferente da cidade de Sodoma e Gomorra. Não é uma cidade como aconteceu com Ló, que ele saiu daquela cidade. E nem, não é igual aos dias de Noé, em sentido da salvação, porque nos dias de Noé a única salvação é aquela arca. Hoje a salvação está para todas as pessoas. Todas as pessoas hoje foi dado a chance de salvação. É evidente que foi dado também para os dias de Noé, para os dias de Ló. Mas hoje a graça, ela é muito abundante. E as pessoas estão cientes de tudo, porque Jesus veio e morreu para toda a humanidade. Então basta você aceitar Jesus como seu Salvador, andar nos seus caminhos, e você será salvo. Você não será destruído, não será eliminado com os maus, com as pessoas ímpias que povoam essa terra.